O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira leitura começa com o quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento? Guardar as festas? Não. Honrar pai e mãe. Por que São Paulo começa a leitura de hoje justamente falando sobre o honrar pai e mãe? Porque, queridos irmãos e irmãs, quem não respeita seu pai e sua mãe, não sabe respeitar os outros lá fora. Aprendam desde cedo. Se o seu filho não te respeita, ele não respeita o professor, não respeita o policial, não respeita o idoso que está sentado do lado dele ou em pé, seja na fila do ônibus, seja no banco, seja onde for. Quem não tem respeito dentro de sua casa, não consegue dar para fora de casa aquilo que não tem. E São Paulo, começando a sua primícia pelo respeito ao pai e à mãe, vai dizer o respeito em relação ao patrão, à pessoa com quem você tem uma justificativa ou um comprometimento social. Significa que devemos respeitar aqueles a quem nós somos subordinados. Lembrando que respeito é uma coisa que nós conquistamos e não impomos sobre o outro. Muita gente pensa que respeito é ter um cargo, ser dono de uma empresa ou chefe de um departamento, e por onde ele passa todo mundo tem que abaixar a cabeça e obedecê-lo cegamente. Não. Respeito implica em que eu, enquanto o maior autoridade, tenho uma maior responsabilidade. Então, respeito para com o outro que trabalha ou me é superior. Assim como aquele que é superior, o patrão ou o chefe, também deve respeitar o seu empregado, o seu funcionário, o seu subordinado. Só que o respeito é uma palavra que foi perdida no vocabulário.
Queridos irmãos e irmãs, como é que anda o respeito na sua família? Marido, como é que anda o respeito com a tua esposa? Esposa, como é que anda o respeito com o seu marido? Pais, avós, como é que anda o respeito com os jovens, com os adolescentes e os netos? Netos, filhos, adolescentes, como é que anda o respeito para com seus pais? A partir do momento que o adolescente, como a criança, empina o nariz e bate de frente com o seu pai e sua mãe ou o seu avô, ele perdeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus passa pelo respeito do outro, pois todos nós somos feitos para o respeito e a dignidade de filhos e filhas amados do Pai, aonde um não é superior ao outro, mas nós temos que respeitar a ordem natural das coisas. O filho jamais poderá ser o pai e mandar dentro da sua casa, assim como o pai e a mãe jamais imporá em cima de seus filhos os seus sonhos, os seus desejos e também, infelizmente, as suas frustrações. Tão triste quando a gente ouve que o pai fala: ah, mas eu queria tanto que ele fosse ser advogado, ele foi ser cozinheiro. Gente, ele escolheu. Se você obriga a ser o que você quer, você está desrespeitando a liberdade dele. Filho, ai, pai, mas meu pai e minha mãe não me entendem, eles não deixam fazer o que eu quero. Mas você já parou para pensar que o que você quer não é o melhor para você? E quando o pai, a mãe e o padre te puxa a orelha, é porque eles querem o melhor para você? Você pode não acreditar, mas é verdade. Quem ama, protege. E quem ama muito, muitas vezes corre o risco de sufocar o outro. Então, respeito e vamos juntos crescer na dignidade dos filhos e filhas amados de Deus. Por isso que a gente começa a primeira leitura com o respeito. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não fala se vai salvar um ou se vai salvar 1 milhão. A única coisa que ele diz: a porta estreita, fazei tudo para atravessá-la. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos que ficar preocupados se vão ser salvos 144 mil, como está no livro do Apocalipse. Nós não temos que ficar preocupados se é somente a nossa igreja ou uma meia dúzia de privilegiados que vão ser salvos. Para de ficar perdendo tempo e energia se questionando: você salva ou não você salva? Estou no meio daqueles que estão lá no céu ou vou servir de salsicha lá embaixo do inferno? Porque a visão que nós temos do inferno é isso: a gente parecendo uma salsichinha rodando lá no espetinho. Não é essa a visão que a gente tem do inferno? Ou então todo mundo dentro daquele caldeirãozão lá e o capeta lá só mexendo aquele caldão grosso. Gente, quando você fica perdendo tempo imaginando se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, aí sim que você vai para o inferno, porque você perdeu a chance de fazer uma coisa boa. Não fica se preocupando. Deus conhece a bondade e a generosidade do seu coração. Ele sabe que você quer fazer coisas boas. O problema, queridos irmãos e irmãs, é que nós queremos trabalhar com Deus num sistema de troca. Eu sou bonzinho, o Senhor me leva para o céu. Eu faço caridade, o Senhor me dá em dobro.
vai querendo negociar com Deus. E nós queremos sempre negociar com Deus, não é assim? Levante a mão quem nunca fez uma promessa. O que é a promessa? É o toma lá e dá cá. Senhor, toma lá 9 semanas rezando o terço e dá aqui o milagre que eu estou precisando. Não é isso que é uma promessa? Chego lá no mercadinho de Deus e quero a graça para o meu filho, 2 Pai Nosso e uma Ave Maria, a cura e a libertação para a minha sogra. Vai lá 100 Ave Marias e 1000 Pai Nossos. Tem que negociar bem para liberar a sogra. Então, gente, nós fazemos de Deus um comerciante, um bancário que eu vou lá, saco o que eu preciso e pago os juros. Juro que eu pago, mas eu nunca pago. E ainda bem que Deus não tem Serasa nem SPC, porque o que ia ter de nome de gente de Serasa de Deus? Queridos irmãos e irmãs, nós temos que trabalhar com Deus sempre na certeza de que nós iremos receber a graça. Nós temos que viver a nossa fé sempre na certeza de que Deus irá nos ouvir. Nós não podemos ser cristãos de promessas, porque depois que a gente alcança a graça e o milagre, fatalmente o diabo vem ao nosso ouvido e começa a cochichar coisas para nos desanimar na hora de cumprir a promessa. Feche os olhos um segundinho e lembra de uma promessa que você fez e que você não cumpriu. Uma só. Eu já nem fecho porque a lista é longa, no meu caso. Mas pensa em uma promessa que você fez a Deus no momento de desespero e você nunca cumpriu essa promessa. Só que Deus cumpriu a parte dele. Por isso que a gente não pode ser cristãos de promessas. Temos que ser cristãos de ação, de esperança, de tomar posse da graça antes mesmo dela ter chegado até nós. Sermos cristãos que, independente do que aconteça na nossa vida, nós levantamos a cabeça e não nos deixamos abater. Quantos e quantos irmãos nossos não estão de cabeça erguida e ainda esperando o milagre acontecer na sua vida? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu imploro a vocês, não percam tempo querendo saber, vai chegar o milagre hoje, amanhã, vou ser salvo hoje, vou ser salvo amanhã. Viva plenamente a sua fé hoje, seja caridoso hoje, seja amoroso e misericordioso hoje. Atravesse essa porta estreita, porque, queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós não podemos ficar perdendo tempo, nos preocupando em vão, se vamos ser salvos ou não. Só Deus pode decidir a nossa salvação. Cabe a nós fazermos a nossa parte para que Ele nos encontre em estado de graça, jejuando, rezando, sendo caridosos, sendo misericordiosos, sendo acolhedores, acolhendo o irmão e a irmã que está do lado. E muitas vezes o irmão e a irmã que eu olho para ele e falo: mas você, hein? Você na igreja salvou todas as almas do purgatório. Ixi, ele
na fila da comunhão mais justo ele? Gente, para com isso. Tome conta da sua vida e da sua fé. Passe você pela porta estreita e não fique preocupado se o outro vai passar ou não, porque você não é vigia dele. Você é responsável e a sua responsabilidade passa pelo seu testemunho de vida. Se você quer que o irmão seja melhor, você tem que começar a ser melhor na sua vida. Você tem que começar a ter exemplo para que ele também possa se converter. Você não pode cobrar do outro aquilo que você não é e não vive. É o que Jesus fala para nós na noite de hoje. Não se preocupe se vai ser 1 ou 1 milhão que vão ser salvos. Preocupe-se sim em salvar o outro, mostrando a coerência da sua fé. E que o Cristo Jesus, que nos ajuda a passar pela porta estreita, faça com que cada um de nós adentre no paraíso. Amém? Amém. Então agora vamos ficar de pé. Você vai levantar a mão. Levanta a mão, por favor. Você vai dizer: eu e o seu nome. Diga o seu nome. Eu quero entrar pela porta estreita. Quero entrar pela porta estreita. Eu quero viver segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho. E que o Cristo ressuscitado E que o Cristo ressuscitado abra as portas do paraíso para mim. abra as portas do paraíso para mim. E as portas do paraíso, queridos irmãos e irmãs, é a cruz. Então vamos passar pelo caminho da cruz, pois a cruz é a chave que abre as portas da vida eterna, aonde esse corpinho bonito vai, com a graça de Deus, entrar no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Vamos fazer a nossa oração de oferta.